Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai investigar uma conspiração que se esconde, bem debaixo do nosso nariz. As fontes que recebemos nos levam para dentro de um universo sombrio, uma versão bem gótica e distorcida do nosso próprio mundo. Um mundo governado por vampiros. A grande questão que vai guiar nossa análise é: como é que predadores imortais poderiam sobreviver em segredo na nossa realidade moderna? A gente vai desvendar a anatomia dessa conspiração, da maldição que os cria até a teia de mentiras que os protege. Exato. E a ambientação é fundamental para a gente entender isso. As fontes descrevem o cenário como gótico punk. Gótico punk? Isso. A premissa é que todos os problemas do nosso mundo, corrupção, desigualdade, a violência, são intencionalmente piores. E a culpa não é só da falha humana. Existe uma mão invisível, sabe? Sobrenatural, que empurra a humanidade para o abismo, se alimentando do nosso desespero. Ok, vamos começar por aí então. Se o mundo está cheio de vampiros, e as fontes até mencionam lobisomens, magos e outras coisas, como é que ninguém percebe? Com celular e câmera para todo lado, como um segredo desse se sustenta? Porque o segredo não é só uma regra social deles. É quase uma lei da física do universo. Como assim? As fontes explicam que a própria realidade, conspira para se esconder. É como se houvesse uma força que borra a foto, corrompe o arquivo, que faz a testemunha parecer completamente louca. A ignorância da humanidade não é um acaso, sabe? É uma barreira que é ativamente mantida. Então não é só que eles são bons em se esconder. O universo dá uma forcinha. Nossa, isso muda tudo. Mas vamos ao ponto principal. Os vampiros, eles se chamam de membros? Como é que alguém se torna um deles? O que é o tal do abraço? O abraço é o nome poético para um processo que é, na verdade, bem brutal e preciso. Basicamente, um vampiro drena um humano de todo o seu sangue. Todo. Até o limiar da morte. Até aí é o que a gente imagina. Mas qual o pulo do gato? O pulo do gato é o segundo passo. Antes que o cérebro morra por falta de oxigênio, a vítima precisa beber um gole do sangue do vampiro. É esse sangue que eles chamam de vitae, que invade o corpo agora vazio e catalisa a transformação. É uma ressurreição profana. E se alguma coisa nesse processo de 2 passos dá errado? Aí as coisas ficam bem interessantes. Se um humano bebe o sangue do vampiro sem ser drenado primeiro, ele não se transforma. Ah, não? Não. Ele vira um carniçal, um servo mortal com força, resistência, longevidade aumentadas, mas que fica completamente viciado no sangue do mestre. É tipo uma poleira sobrenatural. Caramba. E a outra possibilidade? Ser drenada, mas não receber o sangue a tempo. Aí não tem mágica. A pessoa simplesmente morre. É um caminho de mão única, sem espaço para erro. Ou você renasce como um monstro, ou vira comida. Certo. Agora, o folclore está lotado de regras sobre vampiros, né? Alho, cruzes, água benta. É aqui que fica realmente interessante para mim. Como esse universo lida com esses clichês? O que é fato e o que é ficção para os membros? As fontes fazem uma distinção muito clara. E a escolha do que manter e do que descartar diz muito sobre o tipo de horror que o cenário busca. Vamos começar com o que é verdade. A luz do sol. Ah, essa não podia faltar. De jeito nenhum. É o inimigo número um veneno absoluto. Alguns segundos de exposição direta podem incinerar um vampiro. Então, sem chance de virar purpurina. É morte instantânea. Morte rápida e bem dolorosa. Vampiros mais velhos e poderosos aguentam um pouquinho mais, mas a regra é clara. O sol mata. O interessante é que, ao focar numa fraqueza quase científica, como a radiação ultravioleta, o cenário se afasta do horror supersticioso e se aproxima mais de um thriller de espionagem. O perigo não é um padre, é o nascer do dia. E é a clássica estaca de madeira no coração. Funciona, mas não como as pessoas pensam. Não mata. Não. Não. Ela causa uma paralisia total, um estado que eles chamam de torpor. O vampiro fica consciente, mas completamente imóvel, como se fosse uma estátua viva, até a estaca ser removida. Consciente. Nossa, que agonia. Presa dentro da própria mente. Exatamente. E o mais brutal é que o material da estaca nem importa. Madeira, aço, fibra de carbono,
qualquer coisa que perfure o coração e fique lá, serve. As fontes citam que uma punição comum é empalar um inimigo e deixá-lo no telhado de um prédio para assistir, paralisado ao nascer do sol. Isso é de uma crueldade refinada. E quanto aos símbolos religiosos, como uma cruz? Sozinhos não fazem nada. Um vampiro pode entrar numa igreja sem problema nenhum. A não ser A não ser. A não ser que a pessoa segurando a cruz tenha algo raríssimo chamado fé verdadeira. É descrito como uma convicção tão pura, tão inabalável, que a pessoa consegue literalmente operar milagres. Essa fé pode queimar um vampiro ao toque, e não importa a religião. Um rabino, um monge budista, uma freira, se a fé for real, o símbolo vira uma arma. Uau! Então o poder não está no objeto, está na pessoa. E isso é mito total, o que não funciona de jeito nenhum. Quase todo o resto. Alho, água corrente, ter que dormir em terra natal, tudo folclore. Mas aqui tem um detalhe psicológico genial que as fontes apontam. Qual? Um vampiro pode acreditar tanto num desses mitos que ele se torna uma fraqueza real para ele, uma compulsão. Como? Imagina um vampiro antigo, transformado numa época em que todo mundo acreditava que um vampiro não podia entrar numa casa sem ser convidado. Ele pode ter internalizado isso a tal ponto que, séculos depois, ele ainda fica fisicamente incapaz de cruzar uma soleira se não ouvir as palavras "pode entrar". Não é uma maldição, é uma neurose. Imagina um vampiro ancestral sendo derrotado porque o inimigo derramou um saco de arroz e ele se sentiu compelido a contar cada grão. É um detalhe fantástico. E falando em como eles são, como funciona a biologia deles? Biologia é um termo generoso. Eles são, na prática, cadáveres reanimados por sangue mágico. Não respiram, o coração não bate, não podem ter filhos, os órgãos estão lá, mas são inúteis. E o corpo deles? Fica congelado no momento do abraço. Se cortam o cabelo, ele cresce de volta durante o dia, tatuagens somem, feridas se curam, sempre retornando àquele estado original. É uma imortalidade estática, sabe? Uma prisão no próprio corpo. E para manter essa máquina morta-viva funcionando, eles precisam de combustível, que é o sangue. Exato. O sangue é tudo. Comida, remédio, poder. O sangue humano é o mais nutritivo, a fonte de energia ideal. O de animal serve, mas é como tentar viver só de barra de cereal. Alguns vampiros fazem isso, por questões morais, e são vistos como vegetarianos fracos pela sociedade. E se você precisa de substância, precisa de um rebanho. Isso me faz pensar, não dá para ser um lobo solitário para sempre, especialmente quando o seu rebanho são bilhões de humanos organizados. Como eles fazem para não serem descobertos e caçados até a extinção? Essa é a questão que forçou a criação da sociedade deles. As fontes contam que, na Idade Média, durante a Inquisição, um período que eles chamam de Tempos da Fogueira, a humanidade se organizou e quase os exterminou. Os vampiros perceberam que sozinhos eram presas fáceis. Eles precisavam de regras, de uma estrutura. Dominar esse novo sistema era uma questão de sobrevivência. É um sistema bem complexo, com regras próprias, hierarquias, facções. Mergulhar em mundos assim exige uma mente curiosa, que gosta de decifrar códigos e entender estruturas. O que é fascinante aqui é que as fontes indicam que pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de universo, com regras complexas e narrativas densas, geralmente são mais criativas, inteligentes e envolvidas com leitura. É um perfil de quem gosta de entender estruturas e encontrar padrões para poder dominá-las. E esse perfil de dominar sistemas complexos combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos, seja vestibular, concurso público, OAB ou residência médica. É a mesma necessidade de estratégia, de foco e, claro, das ferramentas certas para vencer. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E por falar em preparação e em entender estruturas de poder complexas para sobreviver, a Sociedade Vampírica é o exemplo perfeito.
Como eles se organizaram para evitar outra caça às bruxas? Eles criaram a máscara. Esse é o nome do principal código de conduta deles, a sua maior lei. É um conjunto de tradições com um único objetivo: esconder a existência dos vampiros da humanidade a qualquer custo. Regras do tipo, não saia voando por aí. Tipo isso. Não chamar atenção, não usar poderes na frente de mortais, limpar a própria sujeira. Quebrar a máscara é o crime supremo. E quem garante que a lei seja cumprida? Deve haver uma força policial ou um governo, certo? Sim, e é aí que a política entra em jogo. A sociedade vampírica é dividida em facções, ou seitas. A principal, a que criou a máscara, é a Camarilla. Pense neles como a aristocracia vampírica. São tradicionais, hierárquicos e governam por meio de influência e manipulação. Só como uma daquelas empresas super antigas, sabe? Onde ninguém é demitido e você só pode ser promovida se o seu chefe morrer ou se aposentar. Só que aqui, a aposentadoria não é uma opção. É uma analogia perfeita. O poder na Camarilla pertence aos anciões, e eles não o cedem facilmente. É um sistema projetado para manter o status quo. Para um jovem vampiro subir, ele precisa jogar um jogo político de séculos, ou remover quem está acima dele, o que é um crime gravíssimo, claro. Imagino que nem todo mundo goste de viver sobre essa bota. Quem são os rebeldes? A oposição direta e brutal é o Sabá. Se a Camarilla se esconde atrás da humanidade, o Sabá se orgulha de ser um monstro no topo da cadeia alimentar. Eles veem a máscara como covardia e os humanos como gado. Gado. Pesado. Pois é. Eles se veem como os verdadeiros herdeiros de Caim, o primeiro assassino da Bíblia, que, segundo a lenda deles, foi o primeiro vampiro. Eles odeiam os anciões da Camarilla, pois acreditam que eles são apenas peões de forças ainda mais antigas e terríveis. Então, de um lado, temos a ordem e a tradição, do outro, o caos e a monstruosidade. Não existe um meio termo. Existe. São os anarquistas. Eles concordam que a máscara é necessária para sobreviver, não são loucos como o Sabá, mas eles odeiam a tirania dos anciões da Camarilla. Lutam por uma sociedade mais igualitária, onde o valor de um vampiro não é medido pela idade, mas pelos seus feitos. Entendi. E tem mais alguém. Sim. Por fim, existem os independentes, que são clãs inteiros que decidiram não se meter nessa briga e cuidam dos seus próprios interesses. É muita intriga, muitas facções disputando poder nas sombras. Se essa análise está ajudando a organizar as ideias, considere curtir e se inscrever para não perder nossas próximas explorações. Você mencionou clãs algumas vezes. Qual é o papel deles nisso tudo? Se aceita o partido político, o que é o clã? O clã é a linhagem, a herança de sangue. Quando um vampiro cria outro, ele passa o sangue do seu clã. Isso define os poderes inatos do novo vampiro, suas aptidões sobrenaturais. Os superpoderes, digamos. Isso. Mas também impõe uma fraqueza específica, uma maldição única daquela linhagem. Então é como a família de onde você veio? Dá pra ter uma ideia da pessoa só pelo clã? Sim e não. Os clãs são cheios de estereótipos. Por exemplo, o clã Ventrue, que geralmente lidera a Camarilla, é visto como o clã dos CEOs, nobres e políticos. Eles são os mestres da manipulação e do poder. O típico vampiro de terno caro. E o oposto disso seria o quê? O oposto em termos de aparência e status seria o clã Nosferatu. A maldição deles é uma deformidade física grotesca. Eles são forçados a viver nos esgotos, nas sombras, longe dos olhos humanos. Nossa! Por causa disso, eles se tornaram mestres em espionagem e coleta de informações. Enquanto o Ventrue está na cobertura, o Nosferatu está ouvindo tudo pelos dutos de ventilação. Um governa de cima, o outro por baixo. E há outros tipos. Claro. Você tem o clã toreador, os artistas e socialites obcecados pela beleza em todas as suas formas, seja uma pintura, uma música ou um ser humano fascinante. A maldição deles é que eles podem ficar paralisados, extasiados, diante de algo belo. Que poético e perigoso. Exato. Mas as fontes ressaltam algo importante. O motivo para alguém ser abraçado em um clã raramente é só pelo estereótipo. Um toreador pode transformar um poeta brilhante, sim, ou pode transformar o segurança brutamontes da galeria de arte por pura solidão, ou para se vingar de um rival que também queria aquele indivíduo.
A vida, ou não vida, é mais complicada que os rótulos. Então, juntando as peças, temos um mundo que é um espelho distorcido do nosso, o gótico punk. Nele vivem os membros, cadáveres reanimados, que se escondem sob uma lei de silêncio, a máscara. Para sobreviver, eles criaram uma sociedade dividida entre a ordem aristocrática da Camarilla e a anarquia monstruosa do Sabá. E a identidade de cada um começa com a herança de sangue, o clã, que lhes dá dons e maldições. Acho que desvendamos a anatomia da conspiração. Exatamente. E a reflexão que as fontes nos deixam é que o coração desse universo é uma tensão dupla. De um lado, o horror pessoal, o drama íntimo de ser um monstro imortal, lutando contra a sede de sangue e a perda da própria humanidade. E do outro, a intriga política. O jogo de xadrez eterno entre predadores imortais, disputando poder, território, influência. Tudo isso acontecendo nos becos e nas salas de reunião do nosso mundo. E para deixar um último pensamento no ar, foi mencionada a crença do Sabá nos antediluvianos, os fundadores míticos e superpoderosos dos clãs que teriam a idade de civilizações inteiras. Isso. A Camarilla insiste que eles são apenas lendas para assustar os mais jovens. O Sabá acredita que eles são reais e controlam tudo das sombras. A pergunta que fica, então, é: se esses deuses adormecidos realmente existem, o que acontece com o mundo deles e o nosso no dia em que eles decidirem